Olá, eu espero que todos estejam bem. É com bastante alegria e satisfação que nós estamos aqui mais essa semana, dando continuidade aos nossos estudos, conhecendo a filosofia espírita através do Livro dos Espíritos. Ainda na parte segunda, do mundo espírita, o mundo dos espíritos, nós estamos tratando do capítulo 4, da pluralidade das existências, falando do tema encarnação nos diferentes mundos. Hoje vamos falar sobre a questão 173. Kardec faz uma pergunta aos espíritos, que foi a seguinte: a cada nova existência corporal, a alma passa de um mundo para o outro, ou pode ter muitas no mesmo globo? A resposta dos espíritos foi a seguinte: pode viver muitas vezes no mesmo globo, se não se adiantou bastante para passar ao mundo superior. Ainda Kardec faz aqui uma outra pergunta: podemos então reaparecer muitas vezes na Terra? Eles respondem: certamente. Mais uma pergunta Kardec faz ainda com esse tema: podemos voltar a este depois de termos vivido em outros mundos? Sem dúvida, é possível que já tenhas vivido algures e na Terra. Finalizando aqui a resposta às perguntas de Kardec, ou seja, é possível sim que tenhamos vivido em em outras casas, que Deus nos preparou, e sim, depois aqui também na Terra, ou vice-versa. Isso depende muito das condições que o espírito necessita para evoluir. Bom, fazendo aqui agora uma reflexão, o espírito Miramês faz um comentário sobre a questão que foi o seguinte: reencarnação em diferentes mundos. Vamos aqui aprofundar um pouquinho para depois fazermos aqui um breve resumo. Ele diz o seguinte: certamente que podes viver em mundos diferentes do que estás vivendo, quando Deus achar conveniente. No entanto, o mais certo é que terás muitas reencarnações no mundo que estás, até que as experiências acumuladas sejam o suficiente para te ascender a outro mundo. Mesmo assim, podes voltar ao mundo que deixaste, como missão para ajudar os que ficaram. Essa é a lei de fraternidade, onde a luz clareará as trevas. Esse trecho aqui, fazendo aqui uma reflexão, veja, quando o espírito atinge o nível evolutivo, ele não precisa mais, por exemplo, voltar àquele planeta. Ele pode sim, lá na frente, quando ele atingir uma condição mais evolutiva, escolher aquele planeta para voltar como apoio, como ajuda aos que ficaram, trazendo luz, trazendo esclarecimentos, porque ele está num outro patamar evolutivo, então ele consegue ajudar a esclarecer, trazer novas ideias e pensamentos, ok? Então, este é um ponto que foi colocado. Seguindo aqui, a lei das vidas sucessivas nos dá muita esperança. Ela é capaz de nos levar à crença mais forte na justiça de Deus, mostrando aos espíritos que somente recebemos o que merecemos para o despertamento espiritual. Veja, na questão anterior foi abordado um pouco sobre este ponto, Ou seja, a justiça divina, Onde estaria a justiça de Deus se nós não tivéssemos a oportunidade de trazer essa questão do merecimento? Muitas vezes o espírito reencarna numa determinada família, especificamente com determinado problema particular, porque ele vem para aquela necessidade evolutiva. E às vezes você fala, poxa, na mesma família, todos nasceram perfeitos e um ali com algum problema específico. Por que será? Onde está a justiça de Deus? Então a reencarnação explica essas distorções. Por quê? Porque talvez em existências anteriores aquele espírito fez mau uso da sua existência e na existência atual é necessário que ele repare aquilo, aquele débito, ou aquela necessidade de passar com aqueles familiares, com aquelas pessoas, ou enfim, as circunstâncias em volta é para que ele possa passar por aquela situação que numa existência anterior não foi possível. Então, isso traz um pouco do esclarecimento. A reencarnação é um instrumento evolutivo. Dando sequência, se tivéssemos uma só existência na Terra, como muitos afirmam, dada a falta de estudos, de meditações e de uma razão apurada sobre a vida, onde estaria a justiça da divindade? Ante a nossa posição como filhos de Deus. As mudanças de corpos em posições variadas no mundo é que podem trazer a alegria de viver e nos mostrar um Deus todo amor e toda justiça. A imensidão dos mundos que circulam nos espaços nos dá uma ideia de que o Todo-Poderoso não iria fazer tudo isso somente como demonstração de poder.
sem outra utilidade. Os mundos são casas de Deus, e muitos deles carregam a tarefa de serem escolas para outras humanidades, educando e instruindo as criaturas, rebanhos variáveis que podem buscar outros mundos, desde quando as necessidades as obriguem a tais ou quais experiências. O século XX, podemos dizer, é o século da luz, onde o raciocínio voa em todas as direções, buscando muitos entendimentos. E é nessa busca que o homem se voltará mais para Deus. Queiram ou não, não existe outro caminho. O progresso é irreversível em todos os rumos. Compete a cada um lutar e aceitar a verdade que pode suportar. Se ainda não acreditas na reencarnação, não combatas tal ideia. Deixa que o tempo se encarregue de demonstrar-te a verdade através da sua própria força. Somente a verdade fica de pé em todos os caminhos do progresso espiritual. A crença na reencarnação é tão velha quanto a humanidade. Todos os grandes escritores espiritualistas sempre falaram nela, mesmo veladamente. A própria criatura já traz lembranças dessa lei, porque já reencarnou muitas vezes e, passando por esse processo, gravou em seu íntimo a verdade que não desaparece com as noites dos tempos, nem mesmo com os dias dos milênios. Confere, meu irmão, os teus conhecimentos e lê sobre as vidas múltiplas. Se possível, ora, pedindo a Deus que te esclareça sobre o assunto. Algum dia, a verdade vem à tua mente, por ser ela a verdade percebida por sentidos que vibram dentro de ti, e não voz que ressoa por força da criatura. Em noite estrelada, olha para o céu que brilha, visual que encanta a todos, e pergunta a ti mesmo, o que estão fazendo estes mundos no infinito, se Deus é a maior inteligência? Se o homem tudo faz com um objetivo, uma finalidade, o Senhor Todo-Poderoso iria fazer mundos e sóis para brincar, sem maior importância? A razão nos diz o contrário. Os mundos são casas de Deus e têm muitas finalidades, inclusive a do processamento evolutivo da humanidade. E assim termina, o comentário do Espírito Miramês sobre essa questão. Veja, nós podemos entender então, reforçar a reencarnação é um instrumento evolutivo. Há muitas moradas na casa de meu Pai, disse Jesus. Em todas elas, nós estamos sendo amparados pela divindade, ou seja, em todos os orbes, seja aqui no planeta Terra ou qualquer outro mundo, estamos amparados e assistidos pela divindade. Quando um espírito reencarna num determinado planeta, aquilo já foi previamente estudado, planejado, para que ele pudesse, naquelas circunstâncias, passar para aquele processo evolutivo. Ou retornar, da onde parou, onde ele não conseguiu evoluir, é-lhe dado novamente uma oportunidade para recomeçar do ponto onde ele não conseguiu, de repente, ter êxito na sua reencarnação, nas suas existências anteriores. Veja, outro ponto que Jesus diz, acerta-te com teu irmão enquanto estás no caminho com ele. Ou seja, muitas vezes nós não conseguimos, numa existência, às vezes reparar ou resgatar, ou às vezes até viemos com aquele propósito naquela reencarnação, mas não tivemos êxito, falhamos novamente. Mas voltando ao ponto da justiça divina, veja, imagine se Deus nos condenasse eternamente. Onde estaria o amor divino? Ou seja, Deus nos dá o perdão para que possamos recomeçar de novo. Então, quando nós reencarnamos e encontramos com determinada família, ali com os pais, com os irmãos, os companheiros de trabalho, a vida social, e muitas vezes, novamente, erramos no mesmo erro. Que Deus é esse que nos condenaria eternamente? Não. Ele nos dá a oportunidade de continuar, refletir de onde foi o erro e reparar aquele erro novamente. Por isso, a justiça divina, Ou seja, temos o amor divino que nos dá o arrependimento, mas não só o arrependimento. Temos que também reparar os erros e realmente passar por aquela provação para que a divindade possa nos dar aquilo que realmente mereçamos. Ou seja, a cada um é dado conforme as suas obras. Então, este é um ponto muito importante. Muitas vezes, voltamos
porque erramos ali, não conseguimos evoluir e temos ainda resgates. Então, o mundo que vamos habitar também depende das pessoas, da nossa família, daquelas pessoas que nós precisamos passar junto. E muitas vezes, aqueles espíritos reencarnam em outros mundos parecidos com o planeta Terra, porém, numa necessidade que temos com aquele espírito de resgatar algum débito, né? Precisamos também reencarnar em outro planeta, parecido com o planeta Terra, porque aquela família, aquelas pessoas que não se encontram mais aqui, estão em outro plano, então isso varia muito. Então, quando nós reencarnamos, podemos reencarnar muitas vezes aqui no planeta Terra, quantas vezes forem necessárias. Principalmente se aquelas pessoas, entes queridos, a nossa família espiritual também está aqui, provavelmente as nossas reparações serão com eles. Então reencarnaremos muitas vezes aqui ainda. E pode ser que seja em outros planos. Mas como disse Jesus, há muitas moradas na casa de meu Pai. Ou seja, teremos inúmeros, incontáveis, né, orbes para que possamos, né, reparar e continuar progredindo e evoluindo. E na medida que um planeta, às vezes, não oferece-nos condições de evoluir e nosso espírito está mais adiantado, iremos para outro plano, para outro planeta, para que possamos continuar a nossa escalada evolutiva. Ok? Então, a justiça de Deus, tanto nas questões do perdão, do amor, que nos dá, né, a reencarnação para que possamos reparar os nossos erros. E a divindade, né, que é o mérito, que é a progressão espiritual. A reencarnação, ela é e tem esse papel, né, de servir como instrumento de evolução para o espírito. Ok? Mais uma vez, eu agradeço aqui a atenção de todos e até a próxima semana, se Deus quiser.